Localizado um dos vândalos que quebrou a imagem centenária da Igreja Catedral. Ele diz que estava embriagado, mas que vai pagar o prejuízo. Psicólogo alerta famílias a tomarem cuidado com pedófilos. Estão em todos os lugares e usam a tática de passarem por bonzinhos. Em Poços de Caldas, vereador consegue 1 tonelada de ração para cães e gatos para o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Aqui em São João da Boa Vista, pedem o fim deste centro. A prefeitura ainda não explicou as falhas do sistema digital e os prejuízos para sanjoanenses continuam. Tarcísio, na região, anuncia muitas obras e possível visita a São João da Boa Vista para a inauguração do trevo de acesso à Unesp. Em Aguaí, o governador agradece o padre Alexandre aqui de São João da Boa Vista, rotativa no ar, recheado hoje, Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Quantas coisas aconteceram, né? Qual o seu destaque, Suzana? Várias descobertas aí, né? Que incrível. Então, eu vou comentar sobre abusos sexuais contra criança e adolescente. Tem várias notícias aqui na nossa região, quer dizer, no Brasil todo, mas na nossa região. Isso é bastante complicado. Até bebê, né? Nós noticiamos aqui, né, de 10 meses. Pois é, você viu que absurdo aquilo? Que loucura. Precisa comentar mesmo e alertar o povo. Então, vocês fiquem atentos a essas informações. Você que tem criança, você que tem a família aí, você que... Fique atento, porque... Precisa se cuidar. Tem o projeto de lei de fake news, que eu acho interessante. As entidades estão pressionando os deputados para votar logo isso. Porque realmente é uma situação bastante difícil para quem trabalha no dia a dia, né? Eu sou vítima predileto de fake news. O que tem de fake news, eu não sei por que jornalista ser... Vai entender, eu acho que estão com medo de que eu resolva voltar para a política, sei lá, mas não está nos planos não, viu? Nós estamos discutindo, falando, conversando, tem muito chão aí pela frente. Então, tem bastante coisa com relação a dependentes químicos e os familiares, cuidado com crack e outras drogas, né? Até puseram uma foto minha, só falando do fake news, com o governador Tarcísio, dizendo há um acordo político do governador. Estava lá como jornalista, criatura. Como jornalista tem que ir, né? Mas isso não quer dizer que que admira o governador e estava lá, além disso, como sanjoanense também. Você está com o governador, está ali perto numa oportunidade dessa, né? Imagina se não. Você não vai pedir alguma coisa para a tua cidade? Sempre. Você tem que pedir, lógico. Agora, isso quer dizer que existe uma composição? Se me dera, estou dando mais importância que eu tenho, né? Imagina, acordo com o governador Tarcísio. Admiro muito o trabalho dele, hein? Estou gostando, está indo muito bem. Que bom. E a outra coisa também, você sabia que só 26% dos brasileiros fazem exercício físico no tempo livre? Olha que pena, só 26%. Vamos nós, temos que ir lá. Mas, Biagione, tem uma notícia que você falou aí e uma correção para a gente fazer. Vamos começar com essa correção? Porque nós demos aqui a notícia do um pedido que houve na Câmara do Centro de Zoonose. Eu quero me desculpar aqui com o Rui, porque nós mostramos o requerimento e estava lá a assinatura do Rui, Nova Onda. E já me ligaram, e depois o ouvinte, o telespectador, o nosso seguidor também, se confundiu e houveram críticas ao Rui dizendo: o vereador está querendo acabar com a zoonose, o vereador está... na verdade, corrigindo aqui, olha, vamos mostrar a assinatura do Rui. Ele assina porque ele era o presidente da Câmara. Ele, como presidente da Câmara, ele tem que encaminhar para a prefeita. Ele é o presidente da Câmara. Isso não quer dizer que ele está pedindo. Mas de quem é o pedido? O pedido, de quem é o pedido, o Rodrigo vai voltar um pouquinho. É da vereadora Jocely Mariose. O que é uma surpresa, porque essa vereadora pede a extinção do Centro de Controle Animal existente no município. E dá uma outra alternativa. Requerimento 872 de 2021. E eu vou deixar aqui também, já entrei em contato com a vereadora, ela ainda não nos respondeu. Eu vou deixar o espaço aberto para a vereadora, para ela dar uma explicação. Ela dá uma outra alternativa? Me parece que não. Ela está dizendo
que, vamos ver um pouco o documento, Rodrigo, está dizendo que o serviço é ineficiente, maus tratos que não são solucionados pelo órgão público, mesmo havendo denúncias, a população tem reclamado constantemente da ausência de um serviço adequado no centro, não está havendo resgate dos animais abandonados, está sendo desperdiçada uma grande quantidade de dinheiro público com a manutenção desse órgão, sem nenhuma finalidade que seja de utilidade pública. Bom, eu acho, está aqui os microfones abertos à vereadora, estou entrando em contato com ela, espero que ela nos dê uma resposta a esse documento. Se hoje está já regularizado. Ela estranha a vereadora porque ela é defensora, ela foi eleita como defensora aí dos animais, da causa animais, como protetora de animais, né? Daí ela faz um pedido desse, é muito estranho. Seria bom ela se justificar, explicar, deve ter lá seus motivos e ficamos à disposição da vereadora para se justificar. Né? Só uma dúvida aqui, não foi depois criado, então, o departamento? Me parece que foi... Proteção animal, depois que a prefeita assumiu, ela não... Me parece que ela resolve criando um departamento. Depois desse documento seria... porque ele é de 2021. Tá, mas seria... A solução foi criar o departamento e aí mudou alguma coisa? Isso realmente não temos noção. Né? Mas no centro de zoonose continua. Continua o centro de zoonose? Certo. Sim. Ela tem que verificar, a vereadora, se está tendo atendimento, inclusive tudo isso volta à tona assim, e é exposto de uma maneira aberta com relação a depois da tragédia que aconteceu lá. Sim. Que até agora também não recebemos da prefeitura nenhum esclarecimento em dizer se aquele espaço era suficiente para abrigar tantos animais recolhidos, se os animais estavam sendo bem tratados. Né? Se houve alguma falha, lógico, se alguém morreu dilacerado, atacado por cães, uma falha teve. Sim. Não se morre assim. De quem foi essa falha? Foi falha humana? Foi falha técnica? O local não estava em condições adequadas? De quem é a falha? E a vereadora tem que explicar por que ela queria o fim da zoonose e se agora ela tem fiscalizado. E se essa quantia de animais ali recolhidos, se isso traz uma melhor condição para o animal. Porque se é para recolher o animal e deixá-lo em condições de maus tratos, então não deveria recolhê-los. Óbvio que animais que representem perigo para a comunidade tem que se adotar uma medida urgente e todo o cuidado possível, certo? Ao mesmo tempo, você anuncia, foi por isso que me despertou a atenção nessa manchete, e fizemos essa correção aí, pedindo desculpa ao vereador Rui. Não foi essa a nossa intenção. A intenção, nós mostramos o requerimento, estava lá a assinatura dele, e aí entenderam que era o vereador Rui o autor da proposta. E depois alguém já nos enviou aqui um zap pedindo para corrigirmos, está feita aí a correção. Não seria bem uma correção, porque nós não afirmamos que era o vereador, afirmamos que ele assinou. Então agora está feita a correção aí, foi a vereadora, ele encaminhou como presidente da Câmara o pedido para a prefeita municipal para fechar o centro de zoonose da cidade. Eu conheço muito pouco a vereadora, acho que é uma pessoa bastante simpática, bastante comunicativa, não queremos aqui desprezar o trabalho dela, pelo contrário, queremos valorizar, mas achamos que isso ela precisa responder. É algo que pode, inclusive, até afetar a sua carreira política aí como defensora dos animais. Precisa responder, estamos aqui à disposição, sem tecer nenhum comentário mais, da vereadora para que responda. Né? Eu acho que é uma hora dela se pronunciar. Acontece essa tragédia envolvendo animais, todas essas dúvidas, a vereadora precisa se pronunciar, nós estamos aqui à disposição. Enquanto isso, lá em Poços de Caldas, nós temos aí o presidente da Câmara, 1 tonelada de alimentos. Centro de Controle de Zoonoses recebeu, no finalzinho da semana passada, em Poços de Caldas, 1 tonelada de ração para cães e gatos. O local possui cerca de 100 animais abrigados e, segundo o coordenador da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago, presente no momento da entrega, o consumo de ração é bastante elevado. A doação para ele é de extrema importância para a cidade. A doação foi feita pela empresa Dimax. Normalmente a gente não fala o nome das empresas, mas no caso é muito importante dizer porque participa de uma promoção tão
tão importante para o município, após uma solicitação do vereador e presidente da Câmara de Poços de Caldas, Douglas Dofo, do União Brasil. Segundo Douglas, a empresa é reconhecida pela forte responsabilidade e atuação social, né? Com o propósito de amparar os animais mais carentes, né? Sabendo disso, fizeram contato aí com a empresa e, por surpresa, a empresa participou aí com a doação de 1 tonelada de alimentos. O Centro de Controle de Zoonoses trata ainda de animais doentes e que são retirados da rua. Fico feliz por ter feito esta intermediação, disse aí o vereador. Tá. Além do coordenador da divisão ambiental do município, também estiveram presentes no momento da entrega o diretor de saúde coletiva Newton Junqueira e o representante da empresa. Tá certo. Biagione, bom, obrigado por você trazer essa notícia. Ela é importante num aspecto pedagógico, né? De mostrar para os vereadores que uma ação, né, do vereador, um pedido, pode trazer benefícios para a cidade imensos, né? Esse vereador aí, não queremos desprezar o trabalho de ninguém, não estamos aqui querendo denegrir a luta de ninguém, ou a bandeira de ninguém, mas mostrar, fazer comparações, mas mostrar uma questão pedagógica, ensinar o vereador que pode atuar, né? E que pode trazer vários tipos de benefícios. O vereador de Poços de Caldas está de parabéns, foi lá, buscou apoio, buscou ajuda, merece que a gente o cumprimente, merece todos os créditos e que sirva de exemplo aí. Presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Olha que sirva de exemplo, né? Que os outros aqui de São João também façam o mesmo, né? Que ato solidário, interessado, bastante comprometido aí com a questão dos animais, isso, e são vários, né? Não há essa briga de eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Você realmente tem aí um grupo trabalhando em prol do animal, né? Importantíssimo. Tá bom. Bom, já que falamos em Poços, você também traz uma matéria chocante, né? Sim, Poços de Caldas, tem uma mulher é acusada de ameaçar e agredir o próprio pai, 91 anos, um senhor de 91 anos em Poços de Caldas. Conforme relato registrado em boletim de ocorrência, neste sábado passado, os crimes teriam ocorrido na madrugada do dia 31 de julho deste ano no apartamento da família, no centro da cidade, sendo testemunhados pela cuidadora do idoso de 35 anos. Ela gravou o áudio da... Sim. De acordo com a versão apresentada no boletim policial, na data em questão, a filha do idoso teria se sentido incomodada pelo ruído causado pelas necessidades do pai, que é acamado, uma vez que ele precisou mudar de posição na cama e utilizar o banheiro repetidamente. A acusada então teria se levantado do quarto vizinho e dirigido-se onde o pai estava, proferindo palavras ofensivas e ameaças contra a vítima. Ainda conforme o relato da cuidadora, durante a mesma madrugada, a suspeita teria puxado o idoso pelas pernas, obrigando-o a ficar em pé de forma agressiva e retirando de maneira agressiva a fralda que ele usava, forçando-o a urinar no chão do quarto. Em um outro momento, também testemunhado pela cuidadora, a filha teria agarrado o pai pelo pescoço em um ato de estrangulamento, até que a cuidadora interveio para impedir tal ação. Aí tem a gravação, né, feita pela cuidadora, obtida pela equipe de jornalismo aí, revelando as ameaças proferidas pela acusada. Na gravação, a filha utiliza termos ofensivos para se referir ao idoso, ordenando que ele cale a boca, profere xingamentos, chega até mesmo a ameaçá-lo de morte. Triste, hein? Tem aí o relato. Tem o áudio também. Chocante, é chocante. Vamos ouvir pelo menos trecho então desse áudio para que vocês tenham uma ideia e aprendam, né? Como é que é triste, como é que tem gente de índole má, porque não tem uma outra explicação. Você tratar um pai acamado, 91 anos de idade, dessa forma... E não é em nenhum local que cuida de idosos,
qualquer lugar do centro, no centro, deve ser gente de uma boa a própria financeira. Filha, né? Isso é que é o pior. Doido, É um absurdo, não tem o menor sentido essa falta de... O Rodrigo vai trazer para nós o áudio? Vai trazer, Bernardo? Vamos ouvir então, vamos ver. Cala a boca! Você quer virar ou quer ficar assim? Responde! Você quer virar ou quer ficar assim? Eu quero virar. Pra onde? Pra onde você quer virar? Eu tô sem paciência. Vira logo. Vira! Vira! Aonde você quer ir? Você tá me machucando. Eu vou te matar! Você tá me entendendo? Você tá me entendendo. Cala a boca! Você tá me machucando. Como é que você quer ficar? Porque eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, filha da puta! Um demônio! O que você quer fazer? Eu quero sentar. Não vai sentar! Não vai! Você entendeu? Eu não entendi. A gente tem aqui no relato da cuidadora de que ela chega a pegá-lo pelo pescoço e tentar estrangulá-lo, né? Quer dizer, é como eu disse, não é em nenhum lugar onde se cuida de idosos que normalmente a gente ouve falar, né? Escolas com crianças, asilos com idosos, enfim. É na própria casa e com a própria filha, num apartamento no centro de Poços de Caldas, né? É como você disse, até deve ser alguém que tem aí, né, uma condição de vida, né, um nível coisa, mais, melhor. Esse tipo de notícia me abala. Abala. Se eu ouvir a voz do senhorzinho, né? Esse tipo me abala, infelizmente, né? Infelizmente. Bom, falando em idoso, morre mais um aqui atropelado na SP-340. A pessoa já está dizendo que faltam passarelas aí, porque são vários casos já registrados aí de atropelamentos. Um idoso de 75 anos, ele foi atropelado na tentativa de atravessar a pista na manhã desta segunda-feira. Hoje, portanto... Hoje isso. Acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã, na SP-340, liga aqui São João da Boa Vista, a Mococa. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 2 carros atropelaram o idoso. 2 de uma vez? Os motoristas foram surpreendidos, né, com o homem atravessando a pista e não conseguiram frear a tempo. Morreu na hora. Foi realizado o teste de bafômetro nos 2 motoristas, resultados negativos para ingestão de bebida alcoólica, e o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e equipes da concessionária atenderam a ocorrência, mas ele já tinha falecido ali no local. O pessoal fala das passarelas, teriam que ter mais passarelas, mas a gente sabe que a população, mesmo que você tenha uma passarela de 1 em 1 quilômetro, que seria impossível, um custo, né, muito alto, eles dificilmente andariam 1 quilômetro para atravessar uma pista, caso eles consigam atravessá-la a pé. Uma solução, talvez, seriam aquelas pistas que têm um obstáculo, né, cortando as 2 pistas. Você vê isso na Anhanguera, na Bandeirantes, tem um obstáculo que divide as 2 pistas, né? Aí você pode ver aí o incidente, né, o sujeito atropelado aí pelos 2 carros aqui na nossa SP-340. Eu acho que não foi o único, não. Eu tinha visto uma notícia aí na semana anterior, mas sim, eu caso já citei de vários. Noticiamos aqui. Esse foi agora pela manhã, né? 2. Um deve ter passado, batido, jogado, o outro carro deve ter atropelado. Foi isso que aconteceu. Triste. Muito triste. Mas falando em rodovia, falando em trânsito, o governador Tarcísio esteve em Aguaí, Mogi Guaçu, esteve também em Itapira e Amparo. E foi recebido, obviamente, com muitas festas. Lá em Aguaí, ele anunciou mais de 80 milhões de obras para a cidade. Inaugurou o Corpo de Bombeiro na cidade, no centro, lindo Corpo de Bombeiro de Aguaí. E, enfim, várias outras obras. E teve um momento muito interessante, que ele fez uma homenagem ao padre Alexandre, mas nós vamos ouvir antes, saber se o governador vai vir aqui em setembro
para inaugurar o trevo de acesso ao Unesp, do Jardim dos Ipês, que é uma obra do governo do estado. E o governador tem se empenhado aí para entregar essa obra, e a empresa, o trabalho está indo muito bem, as empresas estão trabalhando com afinco. Essa semana, amanhã, começa já a asfaltar, viu, Biagione e Suzana? Vão asfaltar o asfalto ali da. Poxa, então, parece que vão entregar mesmo em setembro, não vai ter atraso, o que é um tempo recorde aí de uma obra, a gente fica feliz de ver isso, né? Mas vamos saber do governador, vamos ver, eu falei com o governador Tarcísio sobre se vem ou não vem para São João, vamos ver o que ele fala. 70% dos votos só vai entregar em setembro uma importante obra lá, que é o acesso do Jardim dos Ipês, uma obra pleiteada há muito tempo. O senhor vai comparecer? O senhor vai ser possível a sua presença? Olha, vamos fazer todo esforço, até porque eu estou devendo em São Padre. Padre Alexandre, que é o nosso... Padre Alexandre já me convidou para ir lá em São João da Boa Vista e vamos fazer todo esforço para estar lá presente na entrega, na inauguração. Tá aí. Então teremos a presença do Tarcísio. Confirmado, né? E o padre, então, felicíssimo. O padre foi muito homenageado. Você sabia, Biagione, que o padre Alexandre se comunica com o Tarcísio? Quem diria isso? Manda não conta isso para nós, padre Alexandre. Padre Alexandre tem relações importantes, hein, rapaz? Olha só. Se você não viu a notícia na Rede Piratininga, você vai ver agora o momento que o governador Tarcísio manda um alô aí, fala assim, no meio do discurso dele, presta uma homenagem aí, um agradecimento ao padre Alexandre. Fala que o padre Alexandre é um dos anjos protetores dele, né? O Rodrigo já está na ponta da linha aí com esse trecho. Vamos conferir aí. Quero cumprimentar meu amigo padre Alexandre Baldo. Obrigado, padre. Vocês sabem que nosso pároco da paróquia de Santo Antônio, da Diocese de São João da Boa Vista, vocês sabem que a jornada não é fácil. Jornada não é fácil. E às vezes bate o desânimo, bate o cansaço, mas não tem coisa melhor do que às vezes você amanhecer e receber uma oração, receber uma palavra de estímulo, uma palavra de fé. E eu recebo isso de algumas pessoas. Uma delas, minha mãe. A minha mãe manda todo dia uma oração para mim. E a primeira coisa que eu vejo no celular quando eu acordo é a oração da minha mãe. Feliz o filho que recebe uma oração da mãe todos os dias. E eu sou grato a Deus pela mãe que eu tenho. Agora, além disso, a gente tem outros anjos protetores, e o padre Alexandre é um deles, que também me manda a oração, me manda a mensagem de fé, tem essa consideração. Às vezes a gente não consegue nem responder, né? A gente está distante, mas aquilo para mim é fortaleza, aquilo para mim dá incentivo. Então, padre, muito obrigado pelo incentivo, pela fortaleza, obrigado pela boa energia que o senhor me manda todos os dias. Obrigado pelas orações. Continue orando por nós. Tá aí. Que chique, hein? É importante isso, hein? Uma referência dessa, ser citado pelo governador do estado, Tarcísio, né? E importante mandar mensagens boas e positivas. O padre Alexandre faz isso sempre. O padre Alexandre, todos sabem, é aqui do bairro Santo Antônio, está cuidando lá do oratório do padre Donizete, que é uma obra muito boa, muito legal, de amparar ali as crianças, os jovens, dar opção para as crianças e os jovens ali do bairro Santo Antônio. Foi uma doação lá da Eufusa para a igreja, e ele está lá cuidando e melhorando e dando todas as condições. E ao mesmo tempo responsável ali pela igreja do bairro Santo Antônio. Você viu o que é humildade, né? Se fosse um outro qualquer, estava mostrando para todo mundo que o WhatsApp, ele tem um contato com o governador do estado. Olha aqui, eu envio, ele responde. Tá, não, ninguém fica sabendo de nada. Isso pois não, mas a gente tá perto, isso, a gente fala. Se o governador não falasse, a gente não esquece de nada. Olha, a Marisa Morgado lá do bairro. Mas a gente falar uma coisa, agora ele mesmo já seria outra, né? No entanto, muito humilde, né? No sentido de guardar para si. E que trabalho interessante que ele faz lá com os jovens ali, um programa bastante importante para a nossa cidade. Incrível isso. Tá. A Marisa Morgado é lá do bairro, uma das líderes lá do bairro Santo Antônio, e ela está sempre interagindo aqui com a gente. Obrigado, viu, Marisa? Você e a família aí para
por interagir com a Piratininga, com a Rede Piratininga, ela está dizendo: que orgulho do nosso padre Alexandre Baldo, que conheço. Não tem como não amar. Ele eu amo demais, querido. É, querido de todos nós, viu, Marisa? O padre Alexandre é arretado, que nem se costuma falar aí, né? Tem várias outras interações aqui com o nosso programa, opiniões aqui. O Antônio Pradella pergunta se afinal seria a hipótese do fim do Centro de Controle de Zoonose ou do Departamento de Bem-Estar Animal. Me parece, pelo que eu vi no requerimento, que a vereadora pleiteava o fim do Centro de Controle de Zoonose. Até a Suzana aqui, ela perguntou a respeito se a criação do Departamento de Bem-Estar Animal não seria uma resposta, né, ao pedido de encerramento do Centro de Controle de Zoonose. Mas são duas funções diferentes. Mas seja como for, né, não tem nada a ver. E outra, tem que continuar os dois. Sim. Que história é essa? Né? Melhorar, você não acaba com as coisas, tem que melhorar o que já tem. Mas vamos esperar o pronunciamento da vereadora para a gente entender melhor. Às vezes ela tem uma linha de raciocínio que nós não estamos conseguindo entender. Então vamos dar a ela essa oportunidade de esclarecer aí essa linha de raciocínio. O Roberto de São João da Boa Vista pergunta sobre o cachorro que foi degolado lá na torre da Rede Piratininga, da Rádio Piratininga, se tem informação. Não tem, Roberto. O caso está sendo investigado aí pela polícia. Por enquanto, nenhuma informação. E também pergunta se vai ter vacinação antirrábica este ano. Provável, né? Vamos esperar, vamos passar a informação aí solicitada das autoridades, mais informações sobre isso, depois a gente volta para falar sobre isso. Vacinação que ocorre tradicionalmente no mês de agosto, né? É obrigatório, é agora, né? A gente chamava de mês do cachorro louco, né? Mês do cachorro louco, porque era o mês que tinha mais frequência, né? Tem que ser agora, no mês do cachorro louco, né? A Ângela Veríssimo também interagindo conosco aqui, diz que, na minha humilde opinião, recolher os animais que estiverem nas vias públicas somente em casos de sofrimento, doenças contagiosas e que estejam expostos a iminente perigo, tanto ao animal quanto aos transeuntes. Caso esses não sejam o caso, identificar os tutores e responsabilizá-los, pois há casos que os tutores dão graças a Deus que o retirem o animal e eles arrumam outro filhote. Porém, para se fazer cumprir as leis, haveria necessidade de aumentar o efetivo e capacitar o pessoal e melhorar as condições de trabalho, tanto na zoonose quanto do Departamento de Bem-Estar Animal, pois presta um grande benefício para a nossa cidade. Está certinho, Ângela, é essa mesma linha de raciocínio, nós precisamos apoiar para melhorar mesmo o serviço, mas acabar de forma nenhuma, não tem como. Para que? Como acabar isso? O Diogo faz um comentário meio ácido aqui, né, Diogo? Para a inauguração de obras e tirar fotos para postar nas redes sociais, nossos caros vereadores estão sempre a postos. E a Luzia Cunha lembra do governador que ele é muito religioso, já ouvi em acampamento da Canção Nova. Eu não sabia que ele era religioso e eu não sabia que ele frequentava aí os acampamentos da Canção Nova. Obrigado aí, Luzia, pela informação. A Suzana que gosta muito do governador, né? Ela é fanzaço do governador. Todas as ações são bastante atuais, são presentes, né? Tudo aquilo que ficou em alguns governos aí passou e não foi realizado, ele realmente está vindo e resolvendo todas essas situações e voltada ao interior do estado aí com todas as obras necessárias. Isso é importante. O grande mérito do governador, Suzana e Biagione, é justamente não interromper obras. Né? Dar continuidade, independente de governo. Você veja o nosso trevo aqui, que é a principal obra para São João, o nosso trevo aqui, que ele vai fazer. E também lá na Durval Nicolau eu fiz também, depois amanhã a gente vai colocar mais fala do governador, vocês vão ouvir lá o recapeamento da Avenida Durval Nicolau, né? E são obras que a emenda já estava lá, de outros governos, né? O Jardim dos IPs lá, eu lembro que começou com uma assinatura do Alckmin propondo que o governo do estado fizesse aquela obra que é absurdamente necessária. O trânsito ali em plena estrada é interrompido, corre risco quem passa, corre risco quem cruza, enfim. Graças a Deus ainda não aconteceu nenhum acidente mais grave ali, mas já aconteceram acidentes, enfim.
mais graves ainda não. Mas com essa correção agora, os moradores toda aquela vasta região ali vão ter um acesso mais rápido, melhor, enfim. Vai talvez tirar aquele congestionamento nos períodos de picos, no finais de tarde, principalmente da Henrique Cabral de Vasconcelos e também da 14 de julho. Então nós vamos ter condições de tirar esse congestionamento. É uma obra, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, muito importante para São João da Boa Vista. Mas começou com o outro governo, depois em seguida o governador Dória colocou no orçamento e o Tarcísio poderia simplesmente dizer, não é obra do outro governo, como a maioria faz, né? A verdade é essa. A maioria faz isso. Ele não quer ser responsabilizado aí pelo outro, as coisas que o outro governador prometeu. E ele deu continuidade na obra e foi em frente. Eu só quero fazer uma observação aqui, sem também, por favor, né? Eu acho que São João está pedindo pouco para o governador. O governador está atendendo muito o interior. Concordo com você, porque ali você viu depois Mogi, que maravilha, Itapira, Amparo. Aguaí foram 80 milhões foram de 5 obras. obras ali, uma coisa fantástica. Né? Foi então, muito bem orientado. Esses pedidos geralmente tinham que ter vindo no governo anterior e agora cobraria do novo governador a implementação, enfim. Não sei se no governo anterior, não sei se nesse, enfim, não estamos pedindo nada para o governador. Certo? Então nós temos tantas pessoas com acesso ao governo e ao governador, tem que pedir, né? Interior vive com o chapeuzinho na mão, né? Com o pires na mão. A todo instante. Tem que pedir. Uma série de situações importantes aqui que nós temos notícia que ainda está parado, só está no projeto D e realmente está faltando essa ação, uma atitude mais premente do executivo, né? Tá impressionante. Certo. Então, vamos lá, gente, vamos pedir. Né? Vamos pedir. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, sou um jornalista, mas já tive funções públicas e, enfim, sou um cidadão, gosto da minha cidade, amo São João. Eu fui pedir obras lá, nada a ver com isso. Isso é interesse político nenhum. Interesse político, isso é obrigação, você tem que fazer a tua obrigação. Não é interesse político. Alguém diz que tem um acordo com o governador, tenha paciência, né? Tá? Antes tivesse. Seria né? muito bom. Antes tivesse. As coisas sairiam mais rapidamente, né? De qualquer forma, a intenção é a melhor delas, né? Para que a gente tenha a todo instante, lembrando aqui as obras, como você mesmo lembrou, aquela velha estrada da Vargem, né? Aquele problema ali, enfim. E vários outros aí que a gente poderia já estar acionando, porque o governador está tão aberto a tudo, né? E os nossos representantes, nossos vereadores cobrando do executivo, o executivo cobrando do Estado, enfim. Precisamos nos organizar melhor. Até porque lá em Itapira, eu mostrei, já aqui no Rotativo, amanhã a gente vai trazer a construção lá da vicinal, que o governador inaugurou. É uma vicinal, não é uma estrada importante, é que liga Itapira a Mogi Guaçu. Perfeito. Sai ali na estrada de Pinhal, que a gente toma rumo, né, para São João por Pinhal. Vocês precisam ver que obra maravilhosa, linda. E aí a gente fica com um ciúminho, né, como sanjoanense. Porque não? Pelo menos um asfaltinho lá na Estrada Velha, só o trechinho de São João a Pedregulho estava bom demais, né? O pessoal está sofrendo muito ali. E tem que pôr no orçamento, tem que pedir. Agora é hora de colocar no orçamento, agora agosto, setembro, outubro, é agora que tem que pedir, tá certo? Você coloca no orçamento para o ano que vem ou para o próximo ano, às vezes demora 1, 2, 3 anos. Vamos pedir, né? Eu já aproveitei, como fala isso, eu furei fila lá, fui pedir, porque ninguém pede, eu tive a oportunidade, dá desespero, falar, deixa eu pedir aqui, né? Quem sabe sai. Vai sair, sim, nós vamos ter sorte aí, vai sair. Mas é óbvio que se viesse recomendado aí por outras autoridades, ficaria muito mais forte, né, o pedido. Aí a gente tinha que se unir todo mundo e pedir todo mundo junto, porque pela cidade... Vamos lembrar que a alça viária aqui, ela está saindo porque quando o Alckmin esteve em São João, pegaram o Alckmin e me deram uma volta de avião para mostrar para ele como é que estava
a situação da rodovia e ele imediatamente pediu para dar entrada a um pedido para a alça viária ali na rodovia que liga São João da Boa Vista a Espírito Santo do Pinhal, nas proximidades da Unesp ali, né? Perfeito, foi bem lembrado. Eu me lembro disso. Eu me lembro que o governador falou, palavras dele, agora nós vamos fazer isso aí porque isso aqui está muito perigoso. Então foi um pedido feito ali aproveitando a vinda do governador do estado para cá. O recapeamento ali do acesso do Pratinha, hein? Lá ligando que passa ali pela 1º de Maio, pro Maestro Mourão, pro Jardim Europa, aquilo tá terrível. Nós mostramos aqui já no Rotativo no ar, tá terrível. E é uma entrada da cidade, é linda aquela entrada. Talvez o lugar que você vê mais São João de uma maneira mais bonita. Até eu acrescentaria, né? Eu faria um pontinho turístico ali. Lá, os portugueses chamam dos miradouros. Os miradouros. Nos lugares mais bonitos eles fazem uma entrada onde você para ver, para ficar apreciando. Olha, ali seria que nem fantástico. O Belvedere, então. Isso. O Belvedere, que eles chamam aqui, né? Como eu sou mais simples que você, que tem uma formação francesa, a minha formação é portuguesa. Lá em Portugal são os miradouros. Miradouros. Eu já ia dizer que podia montar um barzinho ali, que ia fazer muito sucesso, né? Você faz um barzinho ali. Aí a estrada, né? O acesso. Olha como isso tá, Biagione, Suzane, amigos da Rede Piratininga. E é triste, porque é um lugar bonito demais, não é? E de muita, não é só beleza, não. Muita gente passa por aí, né? Então, você vê... Vários serviços dependem disso, né? Você vê uma obra dessa sendo entregue pelo governador lá em Itapi, daí fala, o governador é culpado. O governador não é culpado, porque se ninguém pede a ele, se ninguém diz a ele, se indicam outras obras que talvez não sejam tão prioritárias, como é que ele vai saber que aqui, num local desse, você tem tanta precariedade, está tão ruim aí essa entrada, que vai até lá, nessas condições, até lá a estrada de Vargem Grande do Sul. É uma pena, os moradores do Pratinha, da 1º de Maio, Maestro Mourão, do Jardim Europa, enfim, todos ali estão sofrendo bastante com essa situação, né? O nome dessa vicinal aí, se eu não me engano, é João Batista Merlim, né? Sim. Foi colocado o nome em homenagem ao João Batista Merlim. O trevo, nós estamos vendo a imagem, o trevo que dá acesso ali ao bairro do Pratinha, né? Vamos torcer para que alguém peça para o governador, ajude-nos a pedir ao governador. Certamente o governador Tarcísio vai ter boa vontade, porque está tendo boa vontade com o interior, e vai nos atender também aqui. Tem que pedir, tá certo? Ele só foi criticado um pouco, Artem e Suzana, pelo não comparecimento ao lançamento do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, do qual São Paulo vai obter aí, entre outras coisas, né, o trem Intercidades, que a gente já comentou aqui, inclusive, né? Também a linha 2 do metrô em São Paulo, linha verde, que vai chegar até Guarulhos, né? Um pedido aí de anos e mais anos da população, e a travessia seca Santos-Guarujá, que é um túnel que vai ser feito de Santos para Guarujá, para que o pessoal não precise pegar mais a balsa, né? É um aporte do governo federal junto com o governo do estado, numa parceria público-privada. Aí governadores que não puderam comparecer aí ao lançamento desse PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, mandaram representantes e ele também não enviou representantes. Então, é uma crítica que é feita aí ao governador nesse momento, né? Tá certo. Olha, a Rita Oliveira está cobrando aqui as vacinas também, né? Dizendo, e as vacinas que todos os anos acontecem para os animais? Eu gostaria de saber se vai ter vacinação nas praças ou não. E a advogada Keila Luz, Júris, traz uma informação aqui a verificar, né? Se a Keila está falando como advogada, ela deve ter verificado. Ela diz assim, quem enviava essas vacinas para tal eram os governos do estado. O João Dória cortou isso. Não sei se o governador Tarcísio vai continuar. Então fica a encargo do município. Mas estavam vacinando sim. As antirrábicas tinha que agendar e levar na zoonose para tal, né? E a mesma Keila diz, respondendo para dela, que o correto é acabar com o departamento
que a prefeita criou aí o Departamento de Bem-Estar Animal, porque o zoonose não pode, obrigação da saúde, não pode acabar com o zoonose. O que precisa é vergonha na cara para ter uma gestão competente sem intromissão de politicagem. Quando começaram a usar isso como plataforma de politicagem, deu nisso. Passaram o atestado de burrice, isso é o fato. Comentário da advogada Keila Jures. E também a própria Keila, se não me engano, e mais que nos acompanha aqui pela rede Piratininga de comunicação, pela Connect TV, também pelo aplicativo Piratininga e pela nossa querida AM 970. Eles acompanharam aí as manchetes da edição de hoje e estão aguardando aí informações sobre os vândalos, bandidos, safados e sem vergonhas, me desculpa o desabafo, que danificaram ali uma obra de arte de milenar, anos. Né? Centenária, pelo menos. Né? Milenar não, centenária. Centenária. 1912, se não me engano. Parece que já localizou um rapaz desses daí. Ele estaria bêbado, teria afirmado ter bebido um pouco demais, que está muito arrependido, né? E o nome dele é Bruno. Parece que ele foi de livre e espontânea vontade para a igreja e confessou ao padre Claudemir Aparecido Canela, o padre Mil, que foi ele que na madrugada, junto com outro amigo, teria ingerido bebida alcoólica e, num ato de impulso, decidiu quebrar o braço do anjo. Bom, então quando ele beber, ele não pode sair de casa, né? Tem que. Senão, como é que faz? Preferência, né? Porque... Tá, eu tenho aqui informação do jornal Município, que traz essa informação, e diz assim que o padre Mil decidiu encerrar o inquérito, mesmo que o valor para o concerto ainda não tenha sido definido. Palavras do padre Mil: ficamos decididos que o rapaz, um dos dois vândalos, ficou de pagar o restauro das imagens. Queria ressaltar o trabalho importante da Polícia Civil na pessoa dos investigadores Alexandre Mazzi e Juliano Vilas Boas, como do delegado Dr. Fabiano Antunes de Almeida, que deu uma atenção especial à nossa paróquia catedral, que é respeitada e é um patrimônio que deve ser cuidado por todos, né? Essa imagem que o pessoal está vendo aí sendo vandalizada está aí há 100 anos. Então, é uma coisa assim que é muito... como é que eu posso dizer, né? É muito simples aí, você chegar, olha lá, ele quebra lá, tá vendo? Ele puxa o braço, quebra. Absurdo. Aquilo ali tem 100 anos, gente, né? Então é um negócio assim, muito grave, quando alguém... até eu não sei, rapaz, se poderia deixar, se teria que pôr uma proteção ali, porque a gente parece que tem aí na sociedade pessoas que acabam causando danos aí ao patrimônio público e depois tudo se resolve, pagou isso e aquilo, tinha ingerido bebida alcoólica, mas né, já não é mais a mesma coisa. Né? Biagione, mas vamos elogiar o Bruno, que se arrependeu espontaneamente, foi nesse lá ponto, sim. E se propôs a pagar. Ele se arrependeu. Né? O outro, precisa ver o outro também, né, bandidinho? Você precisa ir lá também. Acompanhando ele. Você está acompanhando, você precisa pagar uma Bebeu parte, também. pelo menos, para aprender, né? Bebeu. Para beber estava ali, né? Isso aconteceu 4 horas da manhã. Aconteceu. Tem quem não pode sair de casa quando bebe. Você entendeu? É isso aí. É isso aí que acaba acontecendo, né? Então não beba, né? E respeito, né? No mínimo. Tem que respeitar um pouco mais. Onde já se viu um caso desse? Bom, ainda vamos concluir essa primeira parte do Rotativa com o ouvinte mandando para nós aqui imagens lá da Vila Brasil, dos bueiros da Vila Brasil, próximo lá do piscinão. Eita, como tá difícil isso, hein? Olha quanta sujeira nos bueiros. Amigos da rede e da Connect pode ver, os amigos da 970, ouça a nossa descrição e veja ali os bueiros das ruas ali no entorno do piscinão. Por isso que nós temos enchente, por isso que chove e entope, entra nas casas, no comércio e tudo mais. Precisa limpar com frequência, né?
E o piscinão também precisa ser limpo com constância, porque senão dá mau cheiro, dá pernilongo, dá dengue, dá tudo quanto é tipo de doença, além de causar muito transtorno para os moradores. Essa é a Marina Cabeleireira que nos manda aí essas fotos, se não me engano, da manhã de hoje. Olha lá, novamente areia, sujeira, aquilo é sujeira que vai se depositando, causa odor, mau cheiro. Então é preciso uma limpeza constante, não é de vez em quando passa e limpa. Isso tem que ser rotina, tem que ser limpo constantemente, não é? Tá aí toda a sujeira acumulada nos bueiros, né? Uma pena, uma judiação. Chove, a sujeira da rua vai caindo, né? Como é que vai fazer? Vai culpar quem aí? Será que veio de alguém que joga na rua sujeira propositalmente? Veio de algum lixo que já estava ali? Porque ali você tem, né, próximo a Henrique Martarello, que tem ali onde muita gente costuma jogar lixo. Então fica registrado aqui. Aí é a rua Nicolau Heder, é o Jardim São Paulo, né? Que a gente chama tudo de Vila Brasil e tudo de DR, mas cada um dos trechos tem um nome específico. Aí é Nicolau Heder, no Jardim São Paulo. Então, limpeza de terreno, de córrego, bueiro é rotina, não pode ser de vez em quando, e muito menos só quando a população grita. A população não precisa ficar gritando para o básico, do básico, do básico, que é a limpeza, né? Quando você começa a gritar por isso, é complicado, é muito complicado, né? Vamos esperar que isso normalize o mais rápido possível, que a população não tenha que protestar tanto assim, né? Vamos ao nosso intervalo. E no retorno nós temos aí muitas outras notícias. A gente começa com as notícias aí finaliza com as do Biagione, e depois a gente retorna aí, inclusive essa orientação aí para as famílias sobre pedófilos, né? Algumas orientações de como eles agem. Você fique atento se você tiver criança, se você entende que você também pode ajudar, mesmo não tendo criança, a combater essa tragédia, né? Que é a pedofilia, Então você fique bastante atento aí para acompanhar aqui as notícias do Rotativa no Ar. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca, e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura.
Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. E dando prosseguimento aqui ao nosso noticiário de todos os dias, no meio do dia, rotativa no ar, a gente recebe aqui a informação de um homem de 41 anos. Ele foi preso na noite do último sábado por tentativa de homicídio e violência doméstica. Mais uma vez a violência doméstica, né? Instalada aí por uma cultura do ódio que eu disse no comecinho do programa, né? Às vezes com armas envolvidas, armamento, essa coisa, né, que pegou na sociedade brasileira e que precisa ser extirpada o mais rapidamente possível. Tentativa de homicídio e violência doméstica no distrito de São Benedito das Areias, fica encostado aí em Mococa. Bebê de 2 meses também teria sido agredido pelo suspeito. 2 meses. Uma equipe policial se dirigiu até o local após receber as informações sobre um homem que estaria agindo de forma alterada, aparentando estar sob efeito de drogas. Ao conversarem com os moradores locais, os policiais obtiveram informações sobre desentendimentos constantes entre esse suspeito e a companheira dele. Ao entrar em contato com ela, a equipe ouviu da mulher relatos de que vinha sofrendo ameaças por parte do companheiro, destacando aí um episódio onde ele teria apertado o pescoço de um bebê de apenas 2 meses, a ponto da criança ficar roxa. A mulher tentou retirar o bebê dos braços do agressor, mas somente com a ajuda de um desconhecido que passava pelo local, ela conseguiu resgatar a criança. Ele teve que ser preso, algemado, porque também queria agredir os policiais. Loucura, hein? Loucura. Droga. O problema é a tragédia. É o flagelo da humanidade nos últimos tempos, né? É a droga. Droga, bebida. Droga e a impunidade também, né? A pessoa não tem medo, né, de ser preso, sabe que vai ser liberada logo. Precisava mudar também essas nossas leis de 40 anos atrás, né? 1940. Eu acho que é 1940, não 40 anos atrás, é 1940. Que é o Código Penal. Realmente tem que mudar bastante. E não se muda, né, gente? Que coisa. Entra legislação, entra gestão, sai gestão, entra outro, continua tudo do mesmo jeito. É brincadeira. Tá certo. E também precisa ser combatido com muita eficiência. É uma das coisas que choca. Uma das piores coisas que pode acontecer é caso de pedofilia, né? É terrível. É doença, pode ser, é problema mental, pode ser, mas tem que ser combatido. Traumas de uma criança que sofre um assédio desse, traumas que ficam pro resto da vida. Não é, Suzane? Você trouxe uma informação hoje interessante de uma psicóloga que está falando sobre isso. É a psicóloga pernambucana, é uma psicóloga cristã, Liliane Rocha, que ela conquistou vários seguidores, ela fez uma especialização na área de atualização a respeito de sexualidade e hoje ela trata desse assunto que nem todo mundo, a maioria prefere evitar, que é abusos sexuais contra criança e adolescente. Ela se especializou em sexualidade humana, dava cursos presenciais, continuou, sugere para que isso seja feito nas escolas e conseguiu, através de todo o trabalho dela, mostrando que não é um assunto, ao contrário, essa situação você tem que, ao mesmo tempo, você tem que estar falando, né? Os filhos precisam, porque de uma forma ou de outra vai chegar nas escolas, não tem como não chegar na escola, né? Então, ela já publicou várias lives, né? Principalmente com títulos bastante interessantes. Aluno se masturbando na escola, criança inventando o abuso,
enfim, criança acessando a pornografia em casa e trazendo isso para a escola, namoro entre crianças, enfim. Ela organizou vários cursos, não só para as crianças, como também para aconselhar os pais e falar sobre sexualidade. Eu vi algumas dicas dela aí e orientação para os pais, né? Que é importante você acompanhar e ver também, né? Independente da questão religiosa. Ela tem uma formação religiosa, ela usa muito a própria religião para poder dar essas orientações. E esse cuidado com o pedófilo, por exemplo, ela diz disso, para você ficar atento em todos os lugares, nas escolas, nas igrejas, né? Porque o pedófilo, segundo ela, uma das características de todos eles é ser muito bonzinho. Né? Ele passa muito por amigo, bonzinho, caridoso, tal, porque ele já está com a cabeça já visando atingir uma criança. Então é uma dos conselhos que eu lembro de ter visto nessa matéria. O outro conselho que ela diz para evitar esse trauma na cabeça das crianças é aqueles pais que têm mania, às vezes, até no mesmo quarto, né? Faz o ato sexual perto da criança, mesmo que seja muito criança, bebê, acha que a criança não está entendendo. E, segundo ela, isso soa na mente da criança como um abuso. Próximo de um abuso sexual, realmente. Não se deve manter relações sexuais com a esposa e a mãe da criança no mesmo espaço, de forma nenhuma. Isso realmente é bastante intenso. Ela é adventista, desde criança ela também fala muito sobre Deus, né? Então ela dá bastante orientação nesse sentido, usando várias passagens da Bíblia também, né? E ela tem, por exemplo, a orientação de que alguns pastores falam que bater é bíblico, ela condena bater uma criança, não é uma ordem divina, né? Então, ela não vê diferença ou então uma contradição entre religião e educação sexual. Muito pelo contrário. Ela usa passagens da Bíblia e pedófilos, na realidade, eles adoram essa capa de cordeiro, como você mesmo falou, né? Que a gente não pode baixar a guarda porque você está na igreja. Mesmo na igreja, né? Você tem que prestar atenção, porque nos intervalos ali, eles aproveitam o pessoal e muito para se aproximar das crianças e dos adolescentes. Seria legal depois você separar os principais conselhos dela, né? Para a gente poder voltar a discutir esses assuntos, né? Lembrando também, já que é para falar de religião, pedofilia, que é o pecado que mais indignava o Senhor Jesus Cristo. Se fizer para uma criança, está fazendo para mim. Né? Foi o mais contundente dos pecados, né? O Cristo apontava até poucos pecados, muitos foram criados depois pela mente humana, foram criados por nós, pelos homens, foram inventando pecados de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas ideias. Mas quando cometia um ato, escandalizava uma criança, ou quando se escandaliza uma criança, o Cristo diz, já que é para usar a Bíblia, né, uma referência, que esse é o pior dos pecados, está escandalizando a ele, está cometendo pecado contra ele. Então é grave, hein? Então é gravíssimo. pesado. E você sabe que o mais interessante também é que ela, quando a psicóloga começou a montar alguns cursos presenciais de educação sexual infantil para os pais, a surpresa que ela teve foi de que as mulheres acabavam descobrindo que elas foram abusadas na infância. Elas não sabiam, mas depois no curso, pela forma e a explicação dada, elas entenderam que elas foram abusadas, essas mães. Então, é muito importante... Você trouxe também um áudio da psicóloga. Vamos conhecê-la pessoalmente e recomendar, então, para você, pai e mãe, que acompanhe o trabalho dessa psicóloga, que é muito interessante. E é um tema que você tem, infelizmente, que se preocupar, principalmente tendo filho. Quando eu estou fazendo trabalhos em escolas confessionais, cristãs e tudo mais, eu uso muito a Bíblia, que está muito ligada, assim, a essa questão de que Deus fez esse corpo importante, especial, com tantas partes que nos protegem, tá? Ele protege os órgãos, a sobrancelha protege o olho, para o suor não cair nele, não machucar. Eu trabalho tudo que tem no corpo, que eu acredito que Deus colocou como proteção para chegar na proteção às partes íntimas, prevenção a abuso, entendeu? Não há contradição no que se refere à educação sexual para usar demais muita coisa da Bíblia para trabalhar com as crianças. Pedófilos, eles adoram uma capa de cordeiro. Então, a religião, ela é um cenário perfeito, um cenário
feito para pedófilos, tendo em vista que eu sempre falo nas igrejas que eu vou, não pense que a igreja é um clube de anjinhos. Não é que a igreja é um lugar perigoso, não, eu vou semanalmente, amo e tudo mais, mas que a gente não pode baixar a guarda porque está a igreja. Bem jovem, né? A ser psicóloga, para estar tendo esse destaque aí nas redes sociais. E lembrando duas coisas que a gente não pode desassociar, né? A igreja é muito importante, a religião é muito importante, a educação religiosa é muito importante, mas não é porque né, a igreja é divina que não tem gente que queira se aproveitar, que acaba se introduzindo dentro das próprias igrejas, sejam quais as denominações dessas igrejas, tem todas, né? As pessoas acabam se aproximando para vestir usando o termo dela, uma capa de cordeiro, né? Mas na verdade é um lobo e perigoso que vai avançar nas crianças. Então, E o mais interessante é que perguntaram para ela como é que dá para falar com leveza um assunto tão pesado como esse. Ela disse, não, realmente dá para fazer com leveza, com humor e de uma forma lúdica. Então, é bastante interessante essa metodologia que ela utiliza para esse aprendizado, né, das crianças, né? E aí, como é que faz para responder as perguntas cabeludas, masturbação na infância, jogos sexuais entre crianças, né? Eles querem saber como é que quando é que um bebê está sendo abusado, né? E os pais ficaram mais animados ainda em entender que realmente é mais fácil orientar no início, né, do jovem do que ficar isso para mais tarde. Então, é bastante interessante ela reunir religião e o ensino da sexualidade. E ela usa muito a Bíblia, que a pele protege o corpo, que Deus fez o nosso corpo bastante importante, com tantas partes que nos protegem, a pele, né, que protege todos os órgãos, a sobrancelha que protege os nossos olhos, e aí chega na questão da proteção das partes íntimas e da prevenção do abuso. Tá certo. Tá? Então, os pais responsáveis aí, bastante orientados, vamos todos aí prevenir, combater a pedofilia. Bom, muita gente aqui perguntando sobre o sistema digital da prefeitura. Né? Informação que alguma coisa funciona, outra não, a que funciona hoje deixa de funcionar amanhã e que os erros são primários. Nós estamos aguardando o posicionamento da Prefeitura Municipal para nos explicar o que está acontecendo com o sistema. Também teremos aí a fala de contadores que estão sendo muito prejudicados, estão tendo dificuldade de manter a contabilidade das suas empresas com esse sistema não funcionando corretamente, e também a fala de corretores de imóveis que estão tendo enormes prejuízos com essas falhas do sistema. A gente vai trazer mais essas notícias e também estamos solicitando à Prefeitura que nos informe aí se procede a informação que nós recebemos aqui de uma fonte bem segura, né, uma fonte de dentro da Prefeitura, de que a empresa Intertec, que foi contratada recentemente pela Prefeitura de São João da Boa Vista, substituiu a empresa SEM. É uma empresa de Santo André, a outra empresa era aqui de São João da Boa Vista e que está sendo pago 10 vezes mais para essa empresa que está tendo essa dificuldade de implantar um sistema correto aqui em São João da Boa Vista. A empresa sanjoanense, o proprietário de São João, já atuava aqui na cidade há mais de 17 anos e atua em prefeituras como Piracicaba, Volta Redonda, São Gonçalo, né? E foi trocada em 2022 por essa empresa de Santo André, né? E previa-se naquela época da licitação a implantação do serviço em 6 meses após a assinatura do contrato. Já se passou 1 ano e 3 meses e até agora o sistema ainda, pelas últimas notícias agora de manhã, ainda funciona, não funciona, melhora aqui, piora lá, um dia está bom, outro dia está ruim e assim vai, de prejuízo em prejuízo, aumentando aí a raiva da população contra essa situação, já que está causando bastante prejuízo a todos. Mais notícias, Suzana? Nós temos aí todo o histórico também, como solucionar e ter os cuidados com quem tem o vício do crack e outras drogas. O Estado de São Paulo completou já 4 meses desse trabalho.
feitos mais de 7.543 atendimentos. 6.189 eram pacientes que passaram pela avaliação psicossocial, as demandas e foram encaminhados ao serviço de saúde e assistência. E a avaliação revela que a maior parte não enfrenta somente transtorno aditivo e outras comorbidades, mas também vive em meio a um quadro de vulnerabilidade social muito importante, com 70% em situação de rua e 56% afirmando que frequenta a Cracolândia. Então, grande parte desses pacientes são homens, 88% é homem com uma idade média de 37 anos. E o uso desse crack continua sendo o maior e o principal motivo da busca de tratamento. Porém, o consumo, né, foi indicado por 16% dos pacientes. E esses 4 meses, então, vários encaminhamentos e comunidades terapêuticas também está sendo muito bem atendido, né? O pronto atendimento é fantástico. Essas pessoas, elas vão e elas conseguem trabalhar essa sua dependência, né? E também tem o Centro de Atenção Psicossocial do Álcool e das Drogas, que recebe pessoas já estabilizadas na dependência química, né? Para ajudar no processo da reinserção social. Ele tem que estar incluso na sociedade, ele tem que se recuperar dessa dependência química, já ter condições de trabalhar, né? Então, vários pacientes já conseguiu dar um encaminhamento, né? Nesses casos já de superação quase que total, né? E vamos torcer que as pessoas procurem, né, socorro, que a família tenha também informações para poder socorrer as famílias, como eu disse, né? É o grande flagelo da humanidade dos últimos tempos, né? Nada se compara com relação ao crack, ao uso de drogas, e drogas cada vez mais perigosas, né? Cada vez mais que deturpam totalmente a mente humana e acaba fazendo essas coisas horríveis, né, que a gente vê anunciar por aí, né? Então vamos esperar que realmente funcione e todos os mecanismos sejam usados, né? Ainda bem que o governo do estado está com esses equipamentos, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, casas terapêuticas, Espaço Prevenir. Vamos esperar que funcione, né? E que também funcione, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, que já sente muito o agravamento desse quadro, dessa situação de jovens cada vez mais adentrando aí aos vícios e as famílias sofrendo muito, né? Porque não é só o viciado, é a família toda que sofre. Aliás, existem muitos estudos sobre isso, né? A família sofre e acaba pagando caro. Então, e agora o que importa e é importante, são essas comunidades terapêuticas. Diz que são 39 instituições conveniadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, espalhadas pelo Estado, além de 12 vinculadas à Secretaria de Saúde. Então, é bastante importante você ficar. O tempo de recolhimento é de 3 a 6 meses. Como é um espaço muito curto, dá para encaminhar essas pessoas ainda com vínculos familiares, né? Elas podem ter esse apoio no pós-tratamento. Então, é bastante importante a sequência. E a chuva não veio, hein, Suzana? Você falou que ia chover sábado, domingo. Domingo, Dia dos Pais, ia estar todo mundo ali curtindo. Eu arrumei meu guarda-chuva, não saí sem andar com meu guarda-chuva, porque a Suzana falou que ia chover. Mas a chuva passou perto, caiu até uns pinguinhos, mas passou longe a chuva. E olha, se prepare, porque a estiagem vai continuar, né? A chuva veio no sudeste de São Paulo, muito forte lá no sul, conforme os institutos anunciaram. Chegou aí no Paraná, Santa Catarina, desviou aí para a capital. Em São Paulo choveu, né? E fez frio, né? Esfriou bastante a capital. Capital, sim. E vem outra frente fria também aí, com chuva, também para a capital, né? Também lá para o litoral, mas aqui na região a previsão é que o tempo continua seco, né? E sol forte. Hoje também nubladinho, até deu uma esperança. Vamos torcer para que os institutos estejam errados, caia uma chuvinha, porque o pessoal está com saudade dessa chuvinha, né? Está esperando. Aliás, nós não queremos chuvinha. Queremos uma bela chuva. Uma bela chuva para... Que nos deixa aí com um ar melhor, porque para respirar 10%, 20%
da umidade do ar, que tem que ser no mínimo 60, gente, que é isso, Tá desespero. Mas a semana vai começar com o predomínio, pelo menos vai começar com o predomínio desse tempo, seco e quente, segundo a reportagem aqui no Rotativa no Ar. O início da terceira semana de agosto deve começar com predomínio de tempo seco, baixa umidade e calor na maior parte das regiões do Brasil, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A região mais afetada com as altas temperaturas deve seguir sendo o centro-oeste brasileiro, como detalha o meteorologista do INMET, Kleber Souza. Esse início de semana, a massa de ar seco continua atuando em boa parte das regiões brasileiras e as chuvas se concentram nos extremos, especialmente no extremo norte da região norte, que pega o Amazonas, Roraima e Amapá, e devido à influência de ventos oceânicos, as chuvas de fraca intensidade continuam ocorrendo desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. E essa massa de ar seco mantém aí a secura e as temperaturas elevadas na região central do Brasil. Já no sul, a tendência é que a massa de ar frio continue atuando no sul, pelo menos até terça-feira. Depois, as temperaturas voltam a subir. E atenção, de acordo com o INMET, a massa de ar seco que impede a frente fria de avançar para o centro do Brasil pode fazer com que a umidade atinja níveis de deserto, ficando abaixo dos 12% em áreas dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Além disso, Cuiabá deve ser a capital, que deve ter os termômetros registrando, mais uma vez, uma temperatura acima dos 40 graus Celsius. Nas regiões Sudeste e Nordeste, as exceções ficam nas áreas litorâneas, que podem apresentar chuvas com baixos volumes entre 20 e 30 milímetros. No Sul, a atenção fica por conta da manutenção da presença de geada, principalmente no centro-oeste dos 3 estados da região, que devem apresentar mínimas abaixo dos 10 graus Celsius na segunda e na terça-feira, em razão de uma frente fria que deve chegar ao Sudeste no final da semana. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Olha aí, Suzano, pelo menos esse instituto aí está dizendo que não, que vai ter uma chuvinha, vai ser fraca, mas vai ter chuvinha hoje e amanhã aqui em São João da Boa Vista. É o que eu disse, o tempo, estou olhando aqui lá fora o tempo, parece que tá nublado, isso eles acertaram até aqui, né? Vamos ver se vem uma chuvinha, que venha fraquinha, não tem problema, mas pelo menos que venha essa chuvinha, porque nós não estamos aguentando. E o calor também. Tá de lascar. Sol ardido demais. Ainda bem que à noite faz aquele frescor, dá para dormir tranquilinho. Ainda não chegamos no pior, né? O pior é quando também não estivermos conseguindo mais dormir à noite também pelo alto calor. E todo mundo está com muito medo. A gente conversa com as pessoas de que aquela onda de calor que veio lá na Europa, morreu muita gente, inclusive, né? Fogo, incêndios, no Havaí foi uma tragédia sem tamanho, né? Nos Estados Unidos também, temperatura de 50 graus, imagina que loucura isso. Todo mundo está com medo de que isso prossiga e que a gente tenha também aqui esse verão tão quente como verificado lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Sim. Vamos torcer para que não, mas segundo os institutos vai ser assim também aqui. Nós vamos ter um verão muito quente. Vamos aguardar a chuvinha, então, hoje. Vamos curtir essa chuvinha se ela vier, né? E eu já vou indo já para me preparar para a chuvinha. Então tá bom. Boa. Vamos encerrar então nosso Rotativa no Ar, Rotativa na Rede, hoje pela Rede Piratininga de Comunicação, pela nossa querida AM 970, Rádio Piratininga, também pela Connect TV e o dispositivo aí da Rádio Piratininga. Alguns desses chegando em todo o Brasil, em qualquer parte do planeta, chegam as notícias, as imagens aqui da nossa cidade e da nossa região. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus!